Meus queridos alunos do 9º ano, sou professora Evilane e retomando as nossas aulas de física, a aula de número 10 nós vamos falar sobre a unidade 4, que nós já havíamos começado a falar anteriormente, né? Ondas, som e luz. Na aula anterior falamos sobre propriamente o que é uma onda, quais são as características de uma onda, né? E os tipos de onda, a sua classificação. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o som, que é um tipo de onda. Bem, pessoal, a acústica é a parte da física que estuda as ondas sonoras, né? A audição humana, ela é dos sentidos que o ser humano utiliza para perceber o mundo que o cerca, né, pessoal? Mas não é o único. Há pessoas que têm dificuldade de ouvir, elas usam a tecnologia que hoje nós temos para poder compreender o que se passa à sua volta, né? Entender os sons que nos cercam no dia a dia, né? Eu mostrei aqui para vocês no slide como é o nosso aparelho auditivo, né? O sistema auditivo humano, né? Nós temos um conduto auditivo externo, né? Que é por onde entram essas vibrações sonoras. Nós temos a membrana do tímpano, né? A caixa do tímpano e a tuba auditiva. Todo esse sistema aqui constitui a nossa audição, né? Para captar as inúmeras informações do ambiente que nós temos à nossa volta, é necessário que as ondas sonoras elas se propaguem e cheguem às nossas orelhas, né? Essa nossa orelha aí é um órgão sensorial, né? Que se transforma né, as ondas sonoras em estímulos elétricos, né? Quando passa aí por essa membrana do tímpano, né? Que seguem até o cérebro e onde são interpretados e assim a gente consegue produzir as sensações sonoras diferentes que existem ao nosso redor. Bem, o que seria propriamente o som? O som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios a partir da vibração de suas moléculas, né? Bem, o som é uma onda mecânica, né? É uma onda longitudinal e tridimensional. Vamos relembrar aqui o que são essas classificações de uma onda, né? Bom, ela é mecânica porque ela se propaga apenas em meios materiais, né? Nós podemos ter o meio sólido, líquido e gasoso. Vamos já olhar como é essa propagação, né? Ela é longitudinal por quê? Porque a direção de vibração ela coincide com a direção de propagação. Lembra que a gente falou de longitudinal e transversal na aula anterior, né? Pois ela é uma onda longitudinal. E ela é tridimensional porque ela se direciona em todas as direções, né? Então nós temos ondas unidimensionais que se dirigem apenas em uma única direção. Temos as ondas bidimensionais que em duas direções, né? Então o som ele consegue se propagar em várias direções diferentes. Outra coisa, pessoal, o som ele é chamado de onda de pressão. Ok? Essas vibrações que acontecem das ondas sonoras, elas causam uma pressão. Então são chamadas de ondas de pressão. Bem, vamos falar agora sobre a produção, a propagação e a recepção do som. Como é que isso acontece? Bem, pessoal, você tem primeiro que ter uma fonte, né? O que é essa fonte? É a parte que vai emitir as ondas sonoras, né? E elas vão vibrar, né? Aí vamos ter que ter um meio de propagação para que essas partículas sonoras elas se propaguem. Esse meio de propagação, ele pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gasoso. E por fim, essas vibrações sonoras, elas precisam chegar até o receptor, que é justamente no nosso caso, o nosso ouvido, né? É ele quem vai captar essas ondas sonoras e dos outros seres vivos também, né? Alguns seres vivos, eles captam por sensações no próprio corpo, não propriamente porque tem um sistema auditivo como o nosso, né? Bom, como é a velocidade de propagação do som? A
A velocidade de propagação do som, ela vai depender do meio em que ele está se propagando e da temperatura. Bem, nos meios sólidos, a velocidade é maior que nos meios líquidos e é maior do que nos meios gasosos. O que isso tem a ver, pessoal? A densidade. No meio gasoso é um meio mais denso, né? O meio líquido já é uma densidade intermediária. E já o meio gasoso ele consegue se expandir mais, então a densidade dele não é tão grande. Já em relação à temperatura, pessoal, a temperatura ela é diretamente proporcional à velocidade de propagação do som. Então, quanto maior for a temperatura, mais rápido será a propagação do som. E como isso acontece? Porque as partículas elas se agitam com mais rapidez e isso facilita a propagação das ondas sonoras. Bem, a velocidade de propagação de uma onda unidimensional. Nós podemos calcular a velocidade dessa propagação, né? No caso de uma onda mecânica que só consegue se dirigir em uma única direção, né? Você tem essa fórmula matemática, né, que a velocidade ao quadrado é igual à força dividido pela densidade linear, né, que a gente pode colocar dentro de uma raiz quadrada já diretamente. Então, nós temos a força, que é dada em Newton, né, que é a força, eu dei um exemplo aí, força de tração numa corda, que é uma onda unidimensional. E a densidade linear da corda, que é a medida da massa, que precisa ser em quilos, pelo comprimento da corda, que precisa ser em metros. E a nossa unidade é o quilograma por metro. Bem, a propagação da onda sonora pelo ar. Como é que isso acontece? A vibração periódica de uma fonte provoca ondas de compressão e rarefação, que se propagam no ar. Como é que isso acontece, pessoal? Olha, se você observar aqui pelo desenho, vocês vão ver que a parte de rarefação é essa parte aqui, ó, que ela fica com maior elasticidade, ou seja, as partículas não ficam tão unidas. Já a zona de compressão é essa parte aqui, pessoal, que fica mais comprimido, por isso se chama zona de compressão. À medida que o som vai se dissipando pelo ar, essas vibrações vão diminuindo. É por isso que a gente consegue ouvir um som mais alto e outro mais baixo, né, ou mais forte ou menos forte, justamente de acordo com essa distância da direção de propagação do som. Bem, pessoal, essas zonas de rarefação são zonas onde o ar se torna menos denso, ou seja, a densidade aí é menor. Já nas de compressão, né, o ar ele se torna mais denso, por isso que as partículas se comprimem mais, né? Características fisiológicas do som. Bem, nós temos a altura, será a nossa primeira característica a ser estudada. A altura, pessoal, ela está relacionada diretamente à frequência da onda sonora. E é de acordo com essa característica que a gente classifica um som em grave ou um som agudo. Então, quanto maior for a frequência da onda sonora, mais agudo é o som. E quanto menor for a frequência, mais grave é o som. Eu mostrei aqui para vocês. Vocês lembram que frequência é a oscilação da onda, né? Essas voltas aqui que a onda dá, né? Então, quanto a frequência é baixa, ou seja, se você olhar no primeiro desenho, a quantidade de oscilações é menor do que a quantidade de oscilações aqui na segunda situação. Então, aqui a frequência vai ser baixa, então nós vamos ter um som mais grave. Já aqui, como a quantidade de frequências é maior, nós vamos ter uma frequência mais alta e, consequentemente, um som mais agudo. Bem, nos instrumentos de corda, a altura dos sons emitidos depende do comprimento, da espessura e da tensão da corda. Bom, quanto menor for o comprimento e quanto menor for a espessura dessas cordas, mais agudo será o som. Em contrapartida, quanto mais esticadas estiverem as cordas, mais agudo é o som emitido. Então, menor comprimento, menor espessura, deixa um som mais agudo em instrumentos de corda, né? E quanto mais esticada ela estiver, né, mais agudo também será o som emitido. Bem, como é a percepção auditiva humana, pessoal? Eu coloquei aqui do lado, ó,
que vocês podem ver que existem muitos sons, né, que o ser humano ele não consegue escutar. A faixa audível que o homem consegue ouvir vai numa frequência de 20 Hz até 20 mil Hz. Frequências abaixo de 20 Hz e acima de 20 mil não são audíveis pelo ser humano. Mas existem animais que têm essa capacidade de ouvir com um som menor do que 20 ou um som maior do que 20 mil Hz. Ao conjunto de todos esses sons audíveis e os não e os inaudíveis, né, como a gente pode chamar, pelo ser humano, a gente chama de espectro sonoro, que está aqui demonstrado aqui do lado, pessoal. Se você observar, nós vamos ter aqui a faixa audível, que é de 20 a 20 mil Hz, isso aí nós conseguimos ouvir, e a maioria dos animais também. E temos sons que estão abaixo de 20 Hz, que a gente chama de infrassons, né? Bem, então infrassons são sons abaixo de 20 Hz. Já os ultrassons são sons com frequência que são muito elevadas, né? Que são acima de 20 mil Hz. Você pode ver aqui pelo nosso espectro sonoro que o morcego é um animal que tem essa capacidade de ouvir acima de 20 mil Hz. Mas o morcego já não tem a capacidade de ouvir abaixo de 20 Hz. Quem consegue ouvir abaixo de 20 Hz é uma aranha, como eu coloquei aqui no exemplo, né? E outra coisa, pessoal, esses sons que são acima de 5 mil Hz, né? Já são sons que são desagradáveis, né? Que vocês vão saber que tipo de som é esse. São sons que causam dor ao ouvido, né? Características fisiológicas do som, a segunda é a intensidade. Bem, a intensidade está relacionada com a amplitude da onda sonora. O que é amplitude, pessoal? É aquela altura que vai desde aqui do ponto de equilíbrio até a primeira crista, ó. Essa altura aqui, ó, que vai do ponto do eixo de equilíbrio aqui até a nossa crista da onda. Então essa é a nossa amplitude. Então podemos classificar de acordo com a intensidade em um som fraco e um som mais forte, né? Então, menor amplitude, o som é mais fraco. Maior amplitude, o som é mais forte, como eu demonstrei aqui para vocês, ó. Na primeira situação, a amplitude está menor, então o som é mais fraco. E aqui a amplitude está maior, o som é mais forte. Bem, um som fraco transporta pouca energia, né? O ouvido, para o ouvido, apenas uma pequena distância da fonte sonora, né? Um som forte transporta muita energia. Então, som fraco, pouca energia. Um som forte, maior energia, né? Então, por isso que o ouvido a uma grande distância da fonte, por isso é ouvido a uma grande distância da fonte sonora. Então, um som mais baixo, ele não consegue ser perceptível a longas distâncias, né? É um som mais forte que consegue ter essa percepção por parte do ouvido humano, né? À medida que o som se propaga, a amplitude de vibração das partículas no meio, ela vai se tornando sucessivamente menor, como eu tinha falado para vocês anteriormente, diminuindo a energia de cada vibração. Então, o som, nesse caso, ele vai diminuir a sua intensidade à medida que se propaga. O nível sonoro, pessoal, para classificar um som como forte ou fraco, é medido por um aparelho chamado de sonômetro, né? Que esse aparelho, ele mede a onda sonora em decibel. Então, nós temos o som musical, né? Que é um som que é agradável e apresenta a regularidade das vibrações sonoras. E temos aqueles sons desagradáveis que prejudicam a audição humana, que a gente chama de ruído, né? Ruído já é uma mistura de sons de muitas frequências diferentes, né? E que apresenta grande irregularidade de vibração, né? Características fisiológicas do som. Terceira característica, o timbre. Bem, o timbre, pessoal, é a característica que nos permite distinguir dois sons de mesma altura e de mesma intensidade emitidos por fontes sonoras diferentes, pessoal. Ó, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Nós temos um diapasão, que é um aparelhozinho de metal usado para como é que a gente diz? Afina instrumentos, né? Nós temos a flauta, temos o violino aqui, a voz, né? A pessoa pronunciando a letra A,
e temos a clarineta. Se você observar aí, pessoal, você tem várias ondas sonoras emitidas com mesma altura, né? E com frequência e mesma intensidade, né? E você vê aí que dá pra gente conseguir distinguir quando essas 5 situações acontecem ao mesmo tempo. O ouvido humano tem como perceber a diferença entre cada um dos instrumentos que estão emitindo as ondas sonoras. Bem, quais são os fenômenos sonoros? Nós temos a reflexão, que ocorre quando as ondas sonoras atingem um obstáculo rígido, pessoal. Para que isso aconteça, nós temos que ter uma distância mínima da fonte que está emitindo a onda até o obstáculo de 17 metros. Ou seja, nós precisamos escutar o retorno do som direto 34 metros depois, né? Ou seja, é 17 para aí que a gente tem o som direto, né? E temos 17 metros de retorno, que é o som refletido, a onda sonora refletida, como vocês podem ver aqui na situação. Então você tem a onda original, que a gente chama de onda direta, ou seja, o som direto, e temos a onda refletida, que é conhecida como o eco, que nós vamos já falar. Então, quando emitimos um som, ou escutamos um som emitido por uma fonte qualquer, podemos ouvir 2 tipos de som. O direto, né, que emitimos ou que uma outra onda ou outra fonte de som emite, né, e o som refletido, né, que é o que acontece quando a onda sonora toca um obstáculo e retorna, né. Então, quais são esses fenômenos que acontecem em decorrência da reflexão do som? É o eco, né? É a sequência da reflexão do som, que consiste em ouvir a repetição de um som direto. Eu acabei de dizer para vocês, isso acontece se a pessoa estiver a 17 metros de distância do obstáculo, né? Botei aqui um exemplo para vocês, olha aí, a quantidade de metros, né? Acontece quando o som, a gente consegue distinguir a onda sonora direta da refletida com um atraso maior do que 0,1 segundos. Bem, para que uma pessoa possa escutar o eco da própria voz, né, ela deve estar a uma distância de 17 metros. Nós podemos calcular essa distância, derivada daquela fórmula da velocidade que nós aprendemos em movimento uniforme, né? A velocidade é ΔS sobre ΔT. Então aqui eu trabalhei a fórmula, né? E coloquei o eco, né? Que é a sua distância, ΔS, é igual a velocidade vezes o tempo. Bem, um aparelho que foi construído em decorrência dessa percepção do eco foi o sonar, pessoal. É um aparelho utilizado na navegação, na pesca, no estudo e na pesquisa dos oceanos ou estudos atmosféricos, né? O navio, ele manda ondas sonoras dentro da água. Quando essas ondas sonoras tocam em algum obstáculo, né, dentro da água, ela retorna novamente direcionada para o aparelho, que é o cabo detector, né, que é o sonar. E aí as pessoas conseguem ter numa tela uma certa imagem daquilo que a onda sonora está refletindo, né? Outro fenômeno ocasionado pela reflexão é o reforço. O que é esse reforço? É uma sensação de som mais intenso, provocado quando o intervalo de tempo entre a recepção do som direto e a recepção do som refletido é muito menor que 0,1 segundos. Então, lá no eco, precisa ser acima de 0,1 segundos, né? Já aqui tem que ser menor. Olha como é que isso acontece. Você tem a onda sonora emitindo, né? E o som direto e o som refletido, eles conseguem chegar ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, ao ouvido humano, né? Então, o som direto e o som refletido chegam praticamente ao mesmo tempo. Outro fenômeno é a reverberação. Bem, a reverberação, a gente costuma dizer que é uma sequência de ecos múltiplos, né? É a persistência de um som depois de ter sido extinta sua emissão por uma fonte, o que ocorre como resultado de reflexões nas paredes de um recinto total
ou parcialmente fechado, né? Então é por isso que a gente diz que é uma sequência de ecos múltiplos, né? Um fenômeno que acontece com as ondas sonoras, que é diferente da reflexão, é a refração das ondas. Quando a onda sonora passa de um meio para outro. Eu tinha falado para vocês na aula sobre ondulatória que isso acontece quando os meios são geralmente parecidos, né? Transparentes e homogêneos, né? Isso acontece muito, vocês vão ver com a luz também. E com o som não é diferente. Nós temos que ter meios que são bem parecidos, né? Botei aqui como exemplo o ar e a água, né? Que são meios transparentes, né? Agora, quando a fonte sonora ela passa do ar para a água, ela muda a sua velocidade. Então, o que acontece com a refração? Ocorre variação na sua velocidade de propagação e no seu comprimento de onda, mas permanece constante a sua frequência. Então, a frequência ela não vai se alterar. O que vai alterar é a velocidade de um meio para o outro. Vocês viram que do meio sólido para o meio líquido, para o meio gasoso, o som ele se propaga de maneira diferente, né? E o comprimento da onda também vai diminuir, justamente porque essa velocidade vai ficar diferente. Tem como a gente calcular a refração no pulso de uma onda mecânica. Já essa fórmula aqui você pode usar tanto para ondas unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, né? Isso quer dizer o quê? Que a frequência de uma onda mecânica é igual à frequência da outra, ou seja, e de onde é que vem a fórmula da frequência? Lá daquela fórmula que a gente aprendeu, velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência da onda, né? Então, se nós vamos ter a frequência de A, nós vamos ter a velocidade de A dividido pelo comprimento de A. E se temos a frequência de B, nós temos a velocidade de B dividido pelo comprimento de B. Então, FA e FB são as frequências, VA e VB são as velocidades em metros por segundo e comprimento de A e comprimento de B precisa ser em metros. Outro fenômeno, além da reflexão e da refração, é a difração das ondas mecânicas, né? Permite que uma onda sonora contorne um obstáculo que encontre durante a sua propagação. Aqui no exemplo eu coloquei um rádio que está ligado e tem uma pessoa na parede oposta, né, ao lado. É claro que se essa onda sonora ela fosse sempre retilínea, esse som não ia conseguir chegar perfeitamente ao ouvido humano, porque ela ia se propagar em linha reta, né? Mas ela faz essa curva, se dissipando em todas as outras direções, né? Então a difração depende diretamente do comprimento da onda. Bem, temos também a interferência. O que é interferência? É a consequência da superposição de ondas sonoras originadas por duas ou mais fontes ou por reflexão. Então, nós temos dois tipos de interferência, a construtiva e a destrutiva. A construtiva, pessoal, é quando a onda resultante ela é decorrente da mesma sobreposição das duas ondas sonoras, né? Já na destrutiva, né, as duas ondas sonoras elas não andam, né, conforme a mesma direção, a mesma oscilação, né? Ela vai para cima, a outra vai para baixo. Então nós temos uma onda resultante destrutiva, ou seja, com uma crista um pouco baixa, né? Temos a absorção do som também, né? Bom, o que é essa absorção do som? Em muitos ambientes fechados, pessoal, uma reverberação, ou seja, uma sequência de ecos múltiplos, né, deve ser anulada e no mínimo controlada, né? Pode ser feita com materiais como vidros, tecidos, espumas acústicas, né, tapetes, placas de fibra de coco, né? São esses materiais que nos ajudam muito a controlar o som, para que o som não se direcione em todos os ambientes, para a gente poder, como a gente pode falar popularmente, abafar mais o som dentro dos ambientes. Isso acontece muito, pessoal, em cabines de TV, de rádio, né, de teatro, né, alguns restaurantes têm
esse sistema acústico, né? E nessa absorção do som, pessoal, é importante que o som ele fique bem claro, ou seja, deve haver absorção do som, mas esse som ele deve ser transmitido de maneira claramente, né? Então é o fato de se absorver o som para ele não ser refletido, anulando a sua reverberação, né? Eu dei aqui como exemplo um som incidente e temos um som refletido, né? Então nós temos a absorção do som e passando após a absorção do som nós vamos ter o som refratado, né? Então quais são os tipos de superfícies mais apropriadas para isso? Nós temos superfícies rugosas ou porosas, né? Que são aquelas que conseguem absorver melhor o som. E já as superfícies polidas e rígidas, elas refletem bem o som. Então ele não consegue ser bem absorvido. Bom, nós agora vamos exercitar um pouco aquilo que nós acabamos de estudar, né? Aqui nessa primeira questão, diz o seguinte: o ouvido humano é capaz de ouvir sons entre 20 Hz e 20 mil Hz, né? Isso aí é a nossa audição. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo, pessoal. Na água, dependendo do líquido, ele chega até 1450 metros por segundo, né? E nos sólidos, principalmente nos metais, ele consegue chegar a quase 5.000 metros por segundo, né? O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir tem comprimento de onda. Então, na questão, ele quer que você calcule o comprimento de onda do som mais grave. O som mais grave é o que tem baixa frequência, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Os dados que a questão nos deu. Ele deu a frequência de 20 Hz e deu a velocidade de propagação do som no ar, que é de 340 metros por segundo. Nós vamos usar aquela formulazinha que a gente aprendeu na aula anterior. A velocidade da onda é o comprimento vezes a frequência. Então, nós vamos ter a velocidade, que é de 340 metros por segundo, e vamos ter a frequência, que é Hz. Pessoal, Hz significa rotações por segundo, certo? Então, nós vamos dividir, né, 340 por 20, né, e nós vamos obter 17 metros. Então, nossa resposta será a letra C. No segundo exercício, eu coloquei o seguinte: o som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal, que se propaga apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas a seguir, com as situações apresentadas logo abaixo. Então, quais são as qualidades que eu coloquei? A intensidade, o timbre e a frequência, né, pessoal? Situações. Primeiro, abaixar o volume do rádio ou da televisão. Bem, pessoal, para abaixar o volume de um rádio ou da televisão, nós temos que ter a qualidade fisiológica da intensidade, né? Distinguir uma voz aguda da mulher de uma voz grave do homem. Bem, nós aprendemos que agudo e grave depende da frequência, né, pessoal? Ou seja, da amplitude. Distinguir sons de mesma altura, depende da altura, né? Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por voz de pessoas. Então, acabei de falar, depende, para você definir quais são esses diferentes sons que são emitidos, eles precisam ter a mesma altura e a mesma intensidade, né? Isso aí é o timbre, né? Distinguir a nota dó emitida por um violino ou por uma flauta também corresponde ao timbre, né, pessoal? A gente distinguir se elas tiverem a mesma altura e a mesma intensidade. E distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Aqui nós estamos falando de um único aparelho, então é a frequência, né? Então nossa resposta será a letra B. Uma corda flexível de 0,4 metros de comprimento e massa igual a 0,2 kg é tracionada por uma força de 50 newtons. Determine a densidade linear da corda. Lembrando que a densidade linear é dada em quilogramas por metro, né? E a velocidade de propagação dessa onda. Bem, para a gente calcular a densidade linear, nós precisamos saber a massa e o comprimento da corda, né? Esse comprimento ele já está em metros, né? E a massa já está em quilos. Então, nós vamos dividir 0,2 por 0,4 e vamos obter 0,5.
Eu esqueci de colocar aqui, pessoal, mas é quilograma, né? Por metro, né? Já que nós temos a massa em quilo e o comprimento em metro. Bem, qual é a velocidade de propagação dessa onda? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar a raiz quadrada da força dividido pela densidade linear, né? Então, nós vamos ter 50, porque a força é de 50 newtons, né? Dividido por 0,5. Então, nós vamos obter a raiz quadrada de 100, que será igual a 10 metros por segundo. Uma onda propaga-se numa corda A com velocidade de 2 metros por segundo e comprimento de onda de 0,2 metros. Então, nós temos a velocidade em metros por segundo e o comprimento em metros. Ao atingir uma corda B, sua velocidade passa para 5 metros por segundo. Calcule o comprimento de onda da corda B. Bem, pessoal, então temos que lembrar que nós estamos trabalhando aqui com refração, né? Então, a frequência de A vai ser igual à frequência de B, ou seja, VA dividido pelo comprimento de A é igual a VB dividido pelo comprimento de B. Bem, então nós vamos ter a velocidade de A, que é 2, o comprimento, que é 0,2, e vamos ter a velocidade de B, que é 5, dividido pelo comprimento de B. Então, nós vamos ter a relação meio pelos extremos, né, pessoal? Nós vamos aqui, ó, dividir meio pelos extremos, né? Então, nós vamos ter 2, comprimento de B é igual a 0,2 vezes 5. Nós vamos ter o comprimento de B é igual a 0,2 vezes 5 dividido por 2, né? O 2 vai para o segundo menos dividindo. Essa multiplicação de 0,2 vezes 5 é igual a 1. 1 dividido por 2 é igual a 0,5 metros. Uma próxima questão que é falando sobre eco, né? O eco de um grito é ouvido por uma pessoa 0,3 segundos após ela ter gritado. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Calcule a distância que se encontra da pessoa à superfície onde o som foi refletido. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que quando a gente trabalha numa questão com eco, que a gente quer saber a distância do obstáculo, né, para a pessoa, do eco que a gente recebeu, esse tempo total aí de 0,3 segundos, pessoal, é o tempo de ida e de retorno, ou seja, é o tempo do som direto e do som refletido. Então, como a gente quer saber a distância, você pode calcular de duas maneiras. Se você usar o tempo total de 0,3 segundos, a resposta final tem que dividir por 2. Mas a gente pode fazer o cálculo direto pegando só a quantidade de tempo do som refletido. O tempo de ida e o tempo de retorno é igual. Então, se a gente tem 0,3 segundos, nós vamos ter 0,15 segundos de ida, de som direto, e vamos ter 0,15 segundos de som refletido, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a velocidade, que é 340, que é a velocidade geralmente no ar, né? Dependendo do tipo de ar, pessoal. Nós podemos ter até 330 metros por segundo também. E o tempo, nós vamos pegar só a metade, só o tempo da reflexão, ou seja, do som refletido. E vamos fazer o cálculo direto. Então, nós vamos obter 51 metros. Então, esse obstáculo vai estar a uma distância de 51 metros da pessoa. Você poderia ter feito o cálculo com o 0,3 segundos, só que no final você teria que dividir por 2, porque a distância que você iria encontrar era a distância do som direto e do som refletido. Você tem que ter a metade apenas, né? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje.
Trabalhar com acústica é um assunto muito interessante. Na próxima aula nós vamos ainda estar nessa unidade 4 e vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. Nós nessa aula estudamos ondas mecânicas, né, que se propagam apenas em meios materiais. Então na próxima aula nós vamos falar propriamente de uma onda eletromagnética muito conhecida, que é a luz. Até a próxima aula e um grande abraço da tia Evi.